dos pontos de destaque na história da cidade de São Paulo, uma das ruas mais vanguardistas, de nostalgia e de diversidade, é a Rua Augusta, que marca a época, mas sempre está na moda. A Rua Augusta, na verdade, tem a sua história com início em 1875, quando aqui era uma grande chácara do Capão, de propriedade do senhor Mariano Antônio Vieira, que tinha propriedade, e resolveu fazer uma picada. Então isso aqui era uma ruazinha de terra, que chegava até o chamado Espigão da Paulista, que é hoje o Morro do Caaguaçu, como era chamado na época. E ele resolveu dar esse nome, Augusta, não por homenagem a alguém, como se imagina, alguma personalidade importante, mas simplesmente porque Augusta significa algo esplêndido, algo magnífico, interessante, e ele queria dar essa imagem exatamente para esse espaço. E assim a coisa acabou acontecendo até lá para os anos de 1890, quando começou a passar por aqui os bondes puxados a burro, E a partir de 1891, então, toda a eletrificação acabou trazendo os bondes eletrificados, dando um outro direcionamento. Só muito mais tarde é que a Augusta teve continuidade após a Paulista em direção aos Jardins, se transformando então numa área rica, numa área bastante sofisticada. E hoje é bastante claro, a região dos Jardins é uma região sofisticada, de altas boutiques, de luxo, galerias de arte, e essa parte de baixo da Paulista, chamada de Baixo Augusta, compõe então a área noturna, a área de gastronomia, de boates, das baladas, E assim ela se consagrou ao longo dos anos. Vocês devem se lembrar, por exemplo, da música Rua Augusta, do Rony Cord, filho de Hervé Cordovil, que cantava isso nos anos 60, lançado em 64, quando isso aqui era uma loucura, de carros, de muitos jovens que frequentavam aqui, congestionamentos, marcado muito pela presença do jovem em função, obviamente, dos colégios que se estabeleceram ao longo da Rua Augusta. Então essa presença do jovem até hoje se deve em função disso. Na verdade, a Rua Augusta nunca cai de moda, ela está sempre se renovando, ela teve um declínio a partir da década de 70 até os anos 2000 e depois acabou voltando à moda novamente, se instalando com grandes cinemas, com espaços de entretenimento, e acabou então ganhando uma nova vida. Hoje a gente vive o problema, obviamente, de construções, de vários prédios que estão querendo se construir e tirar um pouco dessa imagem. Mas ainda a Rua Augusta resiste, e ela ainda é uma grande referência noturna, principalmente para a cidade de São Paulo. Inaugurado em 6 de novembro de 2021, portanto com menos de um ano de idade, o Parque Augusta destaca-se na região central da cidade por ser uma mancha verde muito cobiçada e muito solicitada pelos moradores da região. O parque foi alvo de muita polêmica, já que ele está instalado numa propriedade que era particular, e após grandes negociações, ele se transformou realmente num parque, decretado como parque já em 2013. Muitas são as polêmicas, muitas foram as discussões, e se não fosse o esforço, obviamente, de governo e também da comunidade local, o parque não seria inaugurado e não teria essa disponibilidade para atender os passantes da região central da cidade. Diferente, obviamente, do que é a Praça Roosevelt, que está a uma quadra daqui, e ela é toda, na verdade, cimentada, voltada para os skatistas, o Parque Augusta tem outra pegada. Na verdade, ele está voltado para você contemplar, para você observar a área verde, descansar, respirar em meio a toda essa gigantesca selva de pedra que a gente encontra ao lado. Um espaço bastante tranquilo, onde você pode trazer o seu cachorro, onde você pode descansar, onde você pode meditar e refletir. Uma dica bastante interessante para a gente curtir aqui na cidade, Um espaço novo à disposição do paulistano. Aproveite, venha visitá-lo.
O parque conta com 23 mil metros de tamanho e a sua história começa em 1902, quando aqui foi instalado o Palacete Uchoa, né, pelo arquiteto Victor de Bigrad, mostrando um pouco desse lado bastante interessante da cidade. E a família Uchoa era de alto poder aquisitivo para a época. Alguns anos mais tarde, foi se transformando num colégio, né, o Colégio des Uzés, um colégio francês, feminino, né, e posteriormente mais outros colégios se instalaram aqui também, né, o Colégio Santa Mônica, voltado para meninos e meninas, e também o Instituto de Filosofia e Ciência, que depois foi incorporado à PUC, a Pontifícia Universidade Católica, que ainda mantém um terreno aqui próximo até hoje, né. Ocorre que esse prédio, na verdade, foi demolido em 1962. Né? Enfim, toda essa construção acabou sendo demolida e hoje, né, nessa clareira que existe aqui no parque, em homenagem, obviamente, a esse patrimônio, as ruínas, né, desse colégio ainda estão aqui espalhadas, lembrando realmente que o espaço é histórico e que realmente foi uma fase da cidade de São Paulo que marcou a época. Né? Então é um parque que tem a sua história forte, que também tem esse lado da vegetação, né, para a contemplação dos usuários. Através de um decreto estadual em 1989, essa área foi considerada como patrimônio ambiental de São Paulo. E na verdade, em 2002, foi tombado, né, pelo Compresp, que é o órgão de tombamento do município, não só o parque, mas, sobretudo, as áreas que preservavam, né, a história anterior, como as ruínas, né, do antigo colégio, este espaço, que é esta casa hoje chamada de Casa das Araras, né, que era um espaço que pertencia à escola, e também o portal de entrada, né, que foi mantido original. Né. Na verdade, isso acabou sendo preservado, né, de uma forma geral, e graças a esses valores históricos é que o parque se fortaleceu para que ele se consolidasse de fato. Né. Um dado curioso aqui da Casa das Araras, que leva esse nome em função de homenagem, obviamente, né, a esse animal, mas que é um espaço dedicado a artistas, né, e para atividades culturais que possam vir a acontecer aqui no parque. Então, um dado curioso é um grafite que existe estampado numa das paredes aqui da casa por um artista desconhecido, né, de um tamanduá, né, um tamanduá bandeira, mostrando um pouco dessa questão da preocupação com a preservação ambiental. O bosque conta com 900 árvores de espécies nativas e exóticas. A ideia é que se mantenha o maior número possível de espécies nativas, né, e fazer essa adaptação ao longo do tempo, tornando um lugar marcado pelas espécies da Mata Atlântica. Além de 21 tipos de aves, né, que aqui vêm diariamente, né, e veja que nós estamos em pleno centro da cidade de São Paulo. Né. Além disso, nós temos redários, né, onde as pessoas podem usufruir exatamente do espaço, trazendo a sua rede e instalando aqui, além de outros benefícios. O parque, como é um parque contemplativo, ele não prevê pistas de Cooper, de corrida, mas sim trilhas para caminhadas, né, leves, tranquilas, onde você possa apreciar realmente o espaço e respirar o ar puro que é proporcionado justamente nessa região central da cidade. Além das trilhas que atravessam todo o parque e percorrem, obviamente, espécies como sibipiruna, como eucaliptos, né, inclusive árvores frutíferas, né, pitangueiras, abacateiros, a gente também conta com um playground para as crianças se divertirem e também aparelhos de ginástica para as pessoas se exercitarem. Né. Além disso, não esquecendo os caninos, o parque conta aí com um cachorródromo, onde as pessoas vêm trazer seus animais para correrem, para se divertirem, né, e praticarem, né, alguns exercícios, inclusive com aparelhos, né, de obstáculos, né, para a cachorrada se divertir. Um detalhe curioso e interessante é que aqui ao fundo nós temos um prédio bastante histórico, né, interessante, porque ele dá frente para o parque. É o antigo Hotel Cadoro, né, um hotel de alto luxo que abrigava, né, recebia e hospedava personalidades importantes, né, nacionais e internacionais. Então, muitos presidentes, né, se instalavam aqui. Hoje ele não existe mais, né, na verdade acabou entrando em decadência, mas o prédio está aí ainda, bem à frente do Parque Augusta. Um fato curioso que aconteceu durante a construção aqui do Parque Augusta é que o IPHAN, né, o Instituto de Patrimônio Histórico Nacional, interditou a obra justamente porque encontrou aqui hipótese, né, de que haveria algum material indígena de séculos passados, né? E isso foi então estudado, pesquisado e na verdade não se confirmou.
Mas foram encontradas, obviamente, várias peças de faiança, cerâmicas, né, vidros, inclusive, que se concluiu que pertenciam então ao colégio, né, e ao casarão que aqui foi instalado. Então, nas escavações foram encontradas essas relíquias, né, mas não foi alvo de profundamente sobre a habitação indígena. Né. Outro fato curioso é esse espaço onde eu estou agora, né? Aqui é um deck, na verdade, onde são feitas apresentações, né? Destinadas a apresentações artísticas, musicais, aberto então ao público, né? Uma outra preocupação do parque também de valorizar a arte dentro do próprio meio ambiente. O parque fica na Rua Augusta, número 200, né? Exatamente na Consolação, e ele obviamente tem outras entradas, mas a entrada principal é exatamente pela Augusta, né? Ele fica aberto das 5 da manhã até as 21 horas, todos os dias, né? E vale a pena você conhecer, né, e vivenciar um pouco dessa área verde em plena região central de São Paulo. Espero que vocês gostem e quero vê-los no nosso próximo episódio. Até lá!